Meus amigos, muito boa tarde de domingo a todos vocês, saudações rubro-negras. Eu espero que você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, esteja aproveitando esse domingo que aqui no Rio de Janeiro é de sol, com a sua família, com seus amigos, ou seja, que seja maravilhosa essa tarde, essa folga que você tem hoje no domingo. Meu amigo rubro-negro, eu queria te dizer o seguinte: ontem eu recebi alguns comentários muito interessantes depois da live que eu fiz após o jogo. Eu digo isso porque o Flamengo ganhou e ainda assim eu estava reclamando do que aconteceu no segundo tempo, quando no meu entendimento o Paulo Sousa, através das substituições que fez, desandou tudo, desconstruiu tudo aquilo que havia feito de bom no primeiro tempo em função da sua essência retranqueira. Isso mesmo, ele tem a essência retranqueira e eu estou convicto disso e inabalável, na minha opinião. Recebi esse feedback, inclusive, quando eu estava descendo o elevador lá da área de imprensa até o térreo, onde ia ser realizada a coletiva, e um companheiro bem jovem da Flá TV, quando me ouviu falar com o Yuri, encomendando a capa do meu vídeo, ele estranhou e disse assim: mas cara, nós ganhamos o jogo. E tem muitas pessoas que inclusive entendem que quando você ganha o jogo, ainda que no caso de ontem você tenha sofrido muito para poder manter o resultado depois de um primeiro tempo muito bom e contra o Goiás, ou seja, um time que de fato não vai disputar, com toda a glória do Goiás, com todo o respeito que eu tenho ao Goiás, mas era o Goiás no Maracanã. Um time que realmente não vai disputar, acredito eu, nem o meio da tabela. Um time que vai até brigar para não cair. Com todo o respeito ao Goiás, eu quero até que o torcedor do Goiás não fique chateado comigo. Mas eu queria te dizer o seguinte: tomar sufoco do Goiás, quase ceder o empate no final da partida, recuar o time, terminar o jogo com 4 volantes, não me parece que esse que permitiu que isso acontecesse, ou seja, o Paulo Sousa, realmente seja o treinador que possa ilustrar o time do Flamengo como vitorioso, como aquele que ganha com muita performance. No final das contas, companheiro, todos têm até razão. Inclusive até porque tem alguns influenciadores importantes, infelizmente, que contrariam aquilo que diziam no passado agora para poder justificarem as suas próprias opiniões. Mas eu diria, no meu entendimento, são 3 pontos. O Flamengo conseguiu o seu objetivo, mas ensombrece ali as expectativas que o torcedor rubro-negro tem de apresentação de um bom futebol também vitorioso, o que não estava acontecendo, contra outras equipes, sejam elas muito boas ou equipes que não vão disputar boas colocações nos campeonatos que estão participando, como foi o caso do Goiás ontem, como é o caso do Atlético do Paraná, também onde o Flamengo perdeu, o caso do Altos, que é o mais emblemático, e todas as tentativas de recuar o time, e ele acaba conseguindo quando o Paulo Sousa, no segundo tempo, depois de ter conseguido uma vantagem mínima, adota para o time do Flamengo, que irrita substantivamente a torcida do Flamengo. Como aconteceu ontem, com gritos de fora Paulo Sousa, xingamentos ao Landim, ao Braz, e principalmente também cantando pela vinda do treinador que, no meu entendimento, deveria estar vindo, já deveria estar aqui e que está ainda à disposição no mercado. Então eu peguei aqui 2 recortes de entrevistas do Coluna do Flamengo, ou seja, do que aconteceu. Foram 2 entrevistas ontem, o Braz também estava, ele separou, falou sobre o jogo também. Eu queria aqui comentar com vocês rapidamente sobre isso. Está aqui: Paulo Sousa reconhece falhas contra o Goiás, mas garante muito satisfeito com o resultado. É sempre assim. Você não pode me dizer que o time ainda esteja em fase de maturação, porque não está, porque já são 6 meses de trabalho.
E ele diz aqui, treinador destacou 2 pontos que podem ser melhorados. Nesse sábado, o Flamengo ganhou de 1-0, placar magro foi conquistado no primeiro tempo, quando o Flamengo apresentou um bom volume ofensivo. Meus amigos, eu falei isso na transmissão da Fla-Zoeiro TV antes do jogo, quando me surpreendi com a escalação, porque foi muito boa. Inclusive, você, companheiro rubro-negro, que me assiste, você sabe muito bem que eu sempre pedi essa escalação, porque o time que estava ontem dentro do campo é o time que eu escalaria, ou seja, com um volante apenas, mas com o Everton Ribeiro muito criativo, o Everton Ribeiro sempre tentando promover a transiência do time da defesa para o ataque, funciona muito bem ali no meio, inclusive até porque ele já recompõe pelo meio. E ainda por cima, meus amigos, fomos, eu diria, brindados pela complacência do Gabigol, que fez uma atuação ontem belíssima, inclusive de muito comprometimento para com o time. Tanto se é verdade que o primeiro gol, ele dá aquele passe de trivela pro Mateuzinho, que conseguiu cruzar, também teve muito bem. O Flamengo está muito bem nos 2 laterais e muito bem também na zaga. Então, o que é que ele fez ontem? Ele puxa o Everton Ribeiro para o meio campo, barrou ali o João Gomes, barrou o Thiago Maia, barrou o Belga, mas eles apareceram durante a partida. Tanto se é verdade que o Flamengo terminou o jogo com 4 volantes, mas ele pôs ali, o time foi muito criativo, além do Everton Ribeiro ter marcado muito também. Eu sempre disse isso a vocês, o Everton Ribeiro, ele é marcador também, ele e o De Arrascaeta, porque se você for procurar o scout do time do Flamengo, você vai ver ali que realmente eles roubam muitas bolas, eles marcam muito e não estavam deixando o Goiás respirar. E isso não se deve ao fato da debilidade do Goiás, não. Isso vai acontecer em outras partidas também, não tenho nenhuma dúvida. Ainda que eu ache que quando ele vai jogar contra um time mais forte, ele não vai promover essa escalação, ele vai botar ali os 2 volantes. E infelizmente, meus amigos, depois que o Gerson foi embora, o Gerson, que era, eu diria, a peça-chave do time do Flamengo, depois que ele foi embora, nós não conseguimos ainda adotar uma formação com qualquer jogador ali que pudesse substituí-lo. Nem o Thiago Maia, nem o João Gomes, que é muito combatente, mas não é criativo, não se parece em termos de qualidade com o Gerson, nós precisamos admitir isso. E o próprio Belga, que vocês já sabem, eu não quero perder meu tempo aqui para dizer que, aliás, ontem quando entrou em campo, a primeira jogada dele, ele já deu um espaço de 15 metros para o Goiás atacar perigosamente. Então, a ida do Everton Ribeiro para o meio campo, que você sabe, eu já estou pedindo há muito tempo, ela funciona muito bem, mas ele não vai adotar esse esquema de jogo. Aí o Flamengo, companheiro, eu vou continuar lendo aqui, mas o Flamengo vai, conquista aquela vantagem parcial de 1-0, e aí eu já sabia, voltou para o segundo tempo, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro recuado mais uma vez e, claro, com as substituições que foi fazendo, principalmente a primeira do Everton Ribeiro pelo Belga, ele pode até dizer que estava cansado, porque realmente o Everton Ribeiro marcou muito, mas ele tinha outras opções. Podia ter posto o Vitor Hugo, ele podia ter posto opções para que o Flamengo se mantivesse da mesma forma, mas ele não faz. Sabe por quê? Porque você aí, companheiro rubro-negro, precisa entender, nós temos um treinador retranqueiro. Nós temos um treinador que promove substituições e às vezes escalações, não foi o caso ontem, escalou muito bem, tanto que o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, independente de ter sido contra o Goiás, foi muito bem, mas ele promove substituições que destroem tudo aquilo que ele fez. Ele bota aqui, a equipe teve muito bem na primeira parte, isso ninguém tem dúvida, com intensidade de alta criação, podíamos ter feito mais gols. Na segunda parte tivemos condições de controlar mais o jogo, jogamos bem com transições, acelerações e mudanças de velocidade. Mentira que o Flamengo jogou para se defender. Até quando o Everton Ribeiro estava no campo, sim. Mas depois que ele botou o Belga, depois que botou o João Gomes no lugar do Gabigol, depois que ele botou o Thiago Maia, acabou. Acabou o time do Flamengo. Ele destruiu o time do Flamengo por completo e ele próprio estava ali na beira do campo, eu sei porque eu estava vendo, ele estava ali desesperado pedindo para o juiz acabar e inclusive quando o juiz deu mais 1 minuto além dos 5 do acréscimo, ele ficou enlouquecido dentro de campo porque ele queria que acabasse logo. E quando o juiz terminou o jogo, parecia que tinha sido o momento mais feliz da vida dele. Isso aqui acontece. Alexa, parar. Pois é.
Isso acontece aqui nos vídeos, eu não vou regravar de novo não, companheiro. Então é o seguinte, eu quero aqui te dizer, foi o momento mais feliz da vida dele. Aí ele bota aqui, o último passe não foi feliz, mas não estou satisfeito, mas estou muito satisfeito com o resultado, estamos no caminho certo. Não estamos no caminho certo. Com esse tipo de postura dele, nós não estamos no caminho certo. Aí ele bota aqui, da minha parte é trabalhar como sempre fiz, manter sempre o Flamengo na frente de tudo. Fala isso em função de uma outra coisa aqui, a entrevista ridícula ontem do companheiro Marcos Braz. Ridícula aquela entrevista, aquilo ali foi uma encenação, aquilo ali mostra várias coisas. A primeira, leniência com o que está errado. O Marcos Braz foi perguntado sobre a morosidade da resposta da diretoria do Flamengo, que sempre assim, nós temos um presidente omisso que estava lá no Maracanã, e até na hora de responder aos protestos da torcida, é a senhora esposa dele que fazendo sinal de negativo. Não ofendamos, pelo amor de Deus, a esposa do Landim, que não estava defendendo o futebol, porque ela não conhece futebol. Ela estava defendendo naturalmente o seu esposo, o pai dos seus filhos, enfim, não vale a pena, como eu vi aí, algumas pessoas a xingando, porque é uma defesa do seu marido, né, do seu companheiro. Então, mas até nesse momento aí, ele omisso sai e quem responde por ele é a senhora esposa dele. Então, tá aqui a entrevista do Marcos Braz. Aí ele diz aqui que Paulo Souza vive nos momentos mais delicados. Eu não sei quando é que isso vai passar, realmente não vai, sabe por quê? Porque se ontem, por exemplo, ele não tivesse recuado o time, se ele não tivesse retrancado o time, se ele não tivesse terminado com 4 volantes, aquilo não aconteceria, porque o torcedor estava muito satisfeito com a atuação no primeiro tempo, com a substituição que ele fez, que não vai continuar a fazer. Talvez ele faça até agora contra o Sport Cristal, mas se for jogar contra o Fluminense, não vai fazer, vai querer botar 2 volantes de novo, os volantes que não são criativos, o jogo vai ficar emperrado, enfim, ele é muito mal nas substituições. Ele bota aqui, no entanto, em coletiva de imprensa após o jogo, vice de futebol Marcos Braz garantiu o respaldo ao treinador. Tentaram contar uma história lá e ele foi completamente domado pelo Paulo Souza, que ainda tentava ali, mesmo não tendo nenhum carisma, fazer brincadeiras com o Bruno Spindel, muito constrangido, botou a culpa no Bruno Spindel, e aí chamou o Marcos Braz de touro, e realmente é isso, ele estava ali, meu amigo, com aquela pano vermelho e domou o Marcos Braz e domou o Bruno Spindel. Uma vergonha aquela entrevista ali. O respaldo é feito no dia a dia, com transparência. Então, às vezes, precisa se posicionar, mandar mensagens em alguns pontos. Estamos fazendo isso sistematicamente. Está nada, está mais preocupado com a Câmara de Vereadores. Mas quando todo dia é questionado por alguém sobre o técnico, você precisa fazer isso sistematicamente, coloca a permanência do técnico em questão. Tenha consciência tranquila para dar o respaldo possível. É um treinador que a gente acredita, estamos com ele. Companheiro, lamento muito, viu, que nós tenhamos contratado um treinador com esse perfil. Lamento muito que nós tenhamos contratado um treinador retranqueiro que ande na contramão da essência do time do Flamengo. Lamento muito que ele tenha estragado todo o espetáculo que ele começou a construir de maneira espetacular quando escalou o Everton Ribeiro ali no meio, gerando criatividade, gerando mais força, inclusive porque o Everton Ribeiro marca mais, do que todos os volantes que o Flamengo tem. Por isso é que estava cansado. Lamento muito que nós tenhamos um treinador que destrua tudo. Lamento muito, nós vamos passar sufoco até o final do ano. Pode ser que nós ganhemos todas as partidas de 1-0 e que nós sejamos campeões. Mas o presságio realmente não é bom. Não sei se o Flamengo está no caminho certo. Quero pedir desculpas a vocês por reclamar, ainda mais nessa tarde de domingo. E quero lamentar também, novamente, os dirigentes que nós temos. Omissos, dirigentes que realmente, como o Cícero da ESPN perguntou, demoram muito para dar uma resposta. Ele ainda tentou dissimular, mas ele não consegue. Dirigentes omissos, o presidente devia estar ali e o presidente nunca está. Onde é que está o presidente do Flamengo? O presidente do Flamengo, meus amigos, ele assiste ao jogo e vai embora e deixa a responsabilidade na mão desses que também não querem assumir a responsabilidade. Então, para resumir isso aqui, o time do Flamengo, meus amigos, hoje é comandado por um treinador retranqueiro que está com um lenço, um pano vermelho na mão,
meu amigo, e conseguiu domar o touro. Ele próprio chamou de touro. Ele próprio chamou o Marcos Braz de touro. E o companheiro ali, Spindel, de ex-atleta, de toureiro, aposentado acima do peso. Foi ele que falou isso. Então, meu amigo, mais tarde eu vou fazer uma live e vamos discutir melhor todos esses pontos, fazer uma análise mais calma do que aquela ontem, após a partida, até de condição precária, no celular, ali, no apagar das luzes do Maracanã. Eu fui o último a sair do Maracanã ontem, eu tive que caçar lá o porteiro para abrir a porta do estacionamento para mim. Mais tarde tem uma live. Saudações rubro-negras e bom domingo.